Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Kátia e nesse canal nós vamos resolver questões da prova de linguagens e códigos do Enem, de diversos anos do Enem, tá? Um detalhe importante é que eu não vou resolver as questões de língua estrangeira, somente as outras, dentro da prova de linguagens. Dito isso, gente, hoje, para esse primeiro vídeo aqui do canal, a gente vai falar sobre o Enem de 2024, a gente vai falar sobre a prova azul do Enem de 2024, da linguagens e códigos, e eu vou trabalhar a questão número 6 da prova azul. Essa questão número 6, gente, o assunto dessa questão é interpretação de texto, que é um assunto muito difícil para alguns alunos e muito fácil para outros alunos. E eu quero deixar claro aqui, gente, que a prova do Enem é basicamente interpretação de texto. E eu não estou falando só das linguagens, né? Das linguagens e códigos. Eu estou falando de toda a prova do Enem, independente da disciplina. A gente vai ter muita, mas muita questão de interpretação de texto, tá? Então, dito isso, eu vou colocar aqui na tela a questão, né? Que caiu na prova azul do Enem de 2024. É essa questão aqui que vocês estão vendo. Como é que vocês vão resolver essa questão? A primeira coisa que vocês vão fazer, e que eu vou fazer aqui junto com vocês em cada vídeo que eu postar, é ler o enunciado da questão. É ler só o enunciado da questão. Para a gente identificar o comando dessa questão, para a gente identificar o que ela quer que a gente faça, tá? Então, nós vamos fazer juntos a cada vídeo para vocês irem treinando, para quando chegar lá na hora da prova do Enem, vocês se sentirem bem seguros, tá bom? Bom, então a questão diz o seguinte, ó, a gente não vai ler o texto, a gente vai ler só a questão primeiro. Ela diz assim, ó, a reportagem apresenta duas iniciativas, o livro Amazonês e as camisetas do Caboquês Ilustrado. Com temática em comum, essas iniciativas, e aí vem as alternativas. Eu vou passar aqui para frente, gente, só para vocês verem que eu aumentei aqui para mostrar para vocês o comando da questão. O comando da questão é o seguinte, ela nos diz, né, com temática em comum. A pergunta é a seguinte, o que o livro Amazonês e as camisetas do Caboquês Ilustrado têm em comum? Qual é o objetivo igual que as duas têm? E aí, depois que a gente lê a questão, que a gente identifica isso, aí sim, aí a gente vai lá para o texto. E o texto está aqui. Notem que eu tirei as alternativas, porque a gente vai trabalhar alternativa por alternativa. E aí, como eu falei, né? O que a questão quer que a gente faça? A questão quer que a gente descubra o que o livro e as camisetas têm em comum. Qual é o objetivo do livro e das camisetas, tá? E tem que ser igual. Se for qualquer coisa diferente, já está errada a questão. E aí, o texto diz o seguinte, ó, o título, né? Expressões e termos utilizados no Amazonas são retratados em livro e em camisetas. Gente, daí a gente vai para o texto e começa a sublinhar tudo que a gente achar que é o objetivo, tá? Aqui a gente já tem uma dica que o título nos dá, que é, ele fala que expressões e termos utilizados no Amazonas são retratados em livro e camiseta. Aqui já tem um objetivo dos dois, que são as expressões e termos do Amazonas. Mas quais expressões e quais termos? Vamos para o texto. No texto diz o seguinte, aspas, na linguagem podemos nos ver da forma mais verdadeira, nossas crenças, nossos valores, nosso lugar no mundo, afirmou o doutor em linguística e professor da UFAM em seu livro Amazonês, expressões e termos usados no Amazonas. Portanto, o amazonense, com todas as suas cunhantãs e curumins, acaba por encontrar um lugar no mundo e formar uma unidade linguística informalmente denominada de português caboclo,
que muito se diferencia do português mineiro, gaúcho, carioca e de tantos outros espalhados pelo Brasil. O livro, que conta com cerca de 1.100 expressões e termos típicos do falar amazonense, levou 10 anos para ser construído. Para o autor, o principal objetivo da obra é registrar a linguagem. Anotem, sublinhem. Vocês viram que eu sublinhei várias partes do texto, né? De vermelho e de azul. Vocês já sabem, né? As azuis são as certas, né? Continuando, um designer amazonense também acha o amazonês chibata. Tanto é que criou uma série de camisetas estampadas com o nome de Caboquês Ilustrado, que mistura o bom humor com as expressões típicas da região. A coleção conta com 7 modelos já lançados, entre eles Leseira Baré, Chibata no Balde e até o Tucupi. E 43 ainda na fila de espera. Para o criador, as camisetas têm como objetivo resgatar o orgulho do povo manauara, do povo do norte. Então, as vermelhas não estão erradas, tá, gente? As vermelhas são pistas, tá? Mas aí a gente tem os 2 objetivos em azul, né? O objetivo do livro é registrar a linguagem e o objetivo das camisetas é resgatar o orgulho do povo manauara, do povo do norte, a partir do quê? Das expressões linguísticas, das expressões da linguagem do povo amazonense. E aí a gente segue. Pegaram? Qualquer coisa, depois vocês coloquem aí nos comentários, tá? Quais são os objetivos em comum, então, antes da gente ir lá para as alternativas? Registrar e valorizar a linguagem amazonense, o chamado amazonês, pelos 2, né, tanto pelo professor quanto pelo designer, como parte da identidade cultural do amazonense. Gente, assim, ó, a prova do Enem é linda e tem uma coisa que eu gosto muito, que ele trabalha muito, que é essa questão da valorização da linguagem. Então, por exemplo, assim, ó, o Brasil, ele é cheio de gírias. Esse próprio texto fala, né? O português mineiro, o português gaúcho, gaúcha a parte que me cabe, porque eu sou gaúcha. Então, assim, o carioca, né? Então, em qualquer parte do Brasil que tu vá, tem um jeito de falar o mesmo português, mas com sotaque, com gírias diferentes. Então, assim, ó, vocês podem anotar aí e me cobrar. Sempre tem várias questões no Enem sobre a questão da linguagem. Seja variação linguística, seja valorização linguística. Então, sempre tem, tá? Bom, falei do objetivo para vocês. Vocês já sabem agora, né? E agora eu vou colocar as alternativas aqui para vocês. Deixa eu passar aqui para frente. Ó, então vamos lá. A alternativa A, ó, a gente tem que lembrar que é alguma coisa que os 2 têm em comum, tá? Que é valorizar a linguagem, lembram, né? Através das expressões. Um no livro, o professor valoriza no livro, e o designer nas camisetas. Então a A diz que o texto recomenda produtos. O texto não. Que tanto o livro quanto o designer, as camisetas, recomendam produtos feitos por empreendedores da região norte. E aí assim, ó, tá em vermelho porque tá errado, né? Espero que vocês tenham marcado errado. E tem uma coisa muito simples aqui que tá errada, que é empreendedores da região norte. O professor não é um empreendedor, ele é um escritor, ele é um estudioso da linguagem, ele demorou 10 anos para fazer esse livro. Então aqui já tá errada. Gente, o Enem, a alternativa certa no Enem nunca é pela metade, ela sempre completa. Se ela pediu para a gente achar o objetivo em comum dos 2, então ela não vai falar só de uma coisa, ela vai falar do livro e da camiseta. Aqui a gente está falando de empreendedores. O único empreendedor que me vem à cabeça dentro do texto é o designer, mas mesmo assim não sei também se ele é, porque não diz ali, né? Mas como ele faz camiseta, como ele é um designer, pode ser que ele seja, tá? Então essa daqui tá errada. A B diz assim, ó. A B é a mais confusa para mim, tá? Ressaltam diferenças entre o falar manauara e outros falares, tá? Só que assim, ó, é a mais confusa, porque realmente, quando a gente fala do livro ali no texto, o livro fala que ressalta essas diferenças, mas o livro,
as camisetas usam bom humor, então por isso essa questão está errada. Depois a gente tem a C, reverenciam o trabalho feito por pesquisadores brasileiros. Aqui é a mesma condição da A. A A fala de empreendedor e a C fala de pesquisador. Então, a A está falando do designer e a C está falando do professor. Então, não está falando dos dois, tá? A D, destacam a descontração no jeito de ser do amazonense. Não, assim, ó, tem um bom humor, né, por parte das camisetas, mas tem um estudo por parte do professor. Então, assim, ó, as camisetas até podem ter uma descontração, desculpa, porque leva humor, né, a jogo de palavras ali. Mas o livro não. O livro é um material científico, né? Então não destaca descontração. Aí essa palavra tá me travando. Descontração. Destaca a questão da importância da linguagem, não é do jeito de ser do amazonense. Bom, a E é certa, valorizam o repertório linguístico do povo do Amazonas. O tempo todo o texto fala isso, né? Que o livro e as camisetas são formas de valorizar as expressões, o próprio título, como eu falei, que já começa falando assim, né? Então é a E, tá, gente? Bom, eu vou parando por aqui para não me alongar muito, mas se vocês tiverem alguma dúvida, comentários, vocês escrevam aí embaixo que a gente troca uma ideia, tá? Deixe sua sugestão aí de questão. A próxima questão que eu vou fazer é a 7 da prova azul do Enem de Linguagens e Códigos de 2024. Já te inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e já me segue lá no meu Instagram, que é o Prof. Kátia, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima!